TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. A Resolução 219 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça é um dos pilares da Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição. A resolução prevê uma distribuição equânime de servidores, cargos e funções de confiança entre os órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus. De acordo com o relatório Justiça em Números de 2016 do CNJ, o primeiro grau de jurisdição concentra 86% dos processos que ingressam no último triênio. O relatório também aponta que os juízes e servidores do primeiro grau arcam com o dobro da carga de trabalho da segunda instância. A Resolução 219 de 2016 propõe o remanejamento de servidores, cargos e funções de confiança para o grau de jurisdição com maior demanda processual. Assim, o número total de servidores da área de apoio direto à atividade judicante deve ser proporcional à quantidade média de casos novos distribuídos a cada grau no último triênio. Além da equalização, a resolução estabelece que a quantidade de servidores lotados na área de apoio administrativo deve corresponder, no máximo, a 30% do total de servidores, fixando o maior quantitativo de pessoal na área de apoio direto à atividade judicante. A busca por maior equilíbrio entre os graus de jurisdição é questão que interessa não somente aos operadores de justiça, mas aos próprios jurisdicionados. Por isso, a Associação dos Magistrados Brasileiros apoia a Resolução 219 de 2016 e acredita que sua implementação contribuirá para a melhoria da estrutura e do funcionamento do Poder Judiciário. Para a MB, força de trabalho equilibrada é sinônimo de prestação jurisdicional rápida e eficiente para o cidadão. As audiências de custódia, elas têm como principal objetivo ter prisões de qualidade. Há um cumprimento de um tratado que o Brasil assinou e que determina que as pessoas presas sejam levadas à presença do juiz e o juiz examine a prisão para ver se a prisão deve ser mantida ou se deve ser revogada, se a pessoa presa deve responder o processo em liberdade ou responder o processo preso. Então, isso é o que possibilita essa audiência. A pessoa presa é levada ao juiz, o juiz vai examinar o caso, vai verificar se aquele caso realmente justifica que a pessoa fique presa ou se não, se deve ser colocada em liberdade. E também vai verificar se a prisão foi correta, né? Se a prisão foi legal, se a polícia cumpriu efetivamente o que deveria cumprir para que a pessoa fosse presa. As audiências são realizadas na Central de Flagrantes, na Ribeira, em Natal. Ocorrem no horário da tarde e são em média em torno de 6 a 7 por dia. Os casos principais envolvem roubo, porte de armas, Lei Maria da Penha e tráfico de drogas. Um dos objetivos é evitar que pessoas inocentes fiquem presas e também oferecer a oportunidade de um acusado se explicar perante um juiz no período de 24 horas após a prisão. Neste caso aqui, Luciana, acusada de tráfico de drogas, explica para o juiz, na presença de um advogado de defesa e de uma promotora de justiça, as ocorrências da prisão. Ela foi presa em flagrante com 3 quilos de maconha na tarde de uma segunda-feira e na terça-feira à tarde é ouvida na audiência de custódia. Depois de menos de meia hora, a sentença. Vai ficar em prisão preventiva. Cada juiz tem seu procedimento, né? Mas a mudança é pequena, de magistrado para magistrado. Alguns fazem gravados, outros não. Mas o importante é que essa decisão de custódia ela veio para dar à justiça esse primeiro contato, né, com o fato, com o crime, e aí fazer essa adequação, né, de liberdade ou de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, dependendo do fato concreto e também das circunstâncias pessoais do preso. Segundo os dados divulgados pela Central de Flagrantes da comarca de Natal, no mês de julho foram realizadas 147 audiências de custódia. Casos que resultaram em liberdade, 67. Casos que resultaram em prisão preventiva, 83. Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão, 4. Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da comarca, 7.
Em 26 casos, houve fiança arbitrada pela autoridade policial. Total de processos autuados distribuídos, 141. Na segunda audiência deste dia, 1º de agosto, um caso de ameaça de violência do marido contra a mulher. Jean foi preso na segunda-feira. Em menos de 24 horas, já estava na presença do juiz, de um defensor público e de um representante do Ministério Público. Ele negou a agressão, mas confessou ter quebrado móveis dentro de casa sob efeito de álcool. Segundo o defensor público, ele é considerado incapaz por fazer uso de medicamentos controlados. Durante a audiência, a vítima foi ouvida pelo telefone. A promotora conversou com a mulher do acusado e, no final, a decisão. Liberdade sem pagamento de fiança, mas terá que cumprir medidas protetivas, ou seja, se manter longe de casa e da família. No caso, o defensor público está aqui para prestar essa assistência jurídica àqueles que não têm condição de constituir um advogado e, mais especificamente aqui na audiência de custódia, é fazer uma entrevista prévia com o flagranteado para saber de fato em que condições aquela prisão foi feita, para poder aferir se houve de fato regularidade naquela prisão, ou seja, se ela foi realizada de acordo com o que determina a lei. E também uma outra preocupação é saber se de fato houve algum tipo de excesso policial naquela ação, algum tipo de agressão, de tortura, de modo a também tentar evitar que ações assim desse tipo aconteçam. E analisar se é o caso realmente de entrar com um pedido de liberdade provisória, caso o flagranteado reúna as condições necessárias para responder aquele processo em liberdade, como de regra é para acontecer. No caso, a gente analisa se o auto de prisão em flagrante obedeceu todas as garantias constitucionais e processuais, como nota de culpa entregue no prazo, oitiva das testemunhas, interrogatório, se foram asseguradas todas as garantias do acusado, de regra se opina pela homologação, não sendo caso de relaxamento. E depois o Ministério Público, numa defesa do direito da sociedade, avalia a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, se averiguar que tem necessidade de garantia da ordem pública em casos de crimes mais graves ou de quando se averigua que o acusado voltaria a delinquir, ou garantia da instrução criminal. Então, avaliando isso, opina pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou pela concessão de liberdade provisória, seja com ou sem fiança, ou como no caso que acabamos de ver aqui, até mesmo imposição de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, para efeito de salvaguardar a vítima de futuras agressões, de outras agressões. As audiências de custódia acontecem todos os dias, inclusive nos finais de semana, por regime de plantão judicial. Uma conquista para o judiciário e principalmente para a sociedade. As audiências de custódia têm cumprido aquele fim a que se destina. Houve no início uma interpretação errada do que para que ela serviria. As pessoas acharam que o objetivo era soltar presos, evitar que aumentasse o número de prisões. Não é isso, não se trata disso. O objetivo é, como eu disse, uma prisão de qualidade. Então, ela tem atingido perfeitamente os fins a que se destina. Lá as pessoas ficam presas quando precisam ficar presas ou são soltas quando não há necessidade da prisão, ou a prisão é relaxada quando se verifica que a prisão foi ilegal, que ela não cumpriu o que a lei determina. Antes da existência da audiência de custódia, todas as prisões eram comunicadas ao juiz por escrito, via papel. A secretaria do juiz recebia, autuava aquilo, fazia todo um trabalho burocrático, que às vezes demorava 2, 3 dias para esse trabalho burocrático. Depois iria ouvir o promotor e voltaria para o juiz, o que resultava muitas vezes em que demorava uma semana, às vezes até mais, para que o juiz examinasse a prisão, para conferir se a prisão era legal, se a prisão estava correta ou não. Esse atraso para alguém que é um criminoso que merecia ser preso, não seria algo de reclamação, mas para alguém que não deveria ficar preso, para pessoas que a prisão foi ilegal, por exemplo, isso, vários dias na cadeia, é um trauma, é um prejuízo muito grande que não há como reparar. Em Natal e em todas as comarcas, já aconteceram casos de pessoas que foram presas, depois de dias na cadeia, se constatou que, na verdade, tinha sido identificado erradamente, foi preso no lugar de outro, que o nome era parecido, ou que houve uma confusão na hora da prisão, era só parecido com o autor do crime, ou aquele tipo de crime praticado era um crime que não havia essa justificativa para mantê-lo preso, e mesmo assim essas pessoas passaram dias na prisão.
né, com a existência desse tipo de audiência, esse problema se resolve, esse problema deixa de existir. Nós buscamos evitar que inocentes fiquem presos, e não só isso, que fiquem presos pessoas que não há naquele momento, na verdade, uma necessidade de que ele seja mantido na prisão. As audiências têm trabalhado muito bem. Nós temos um percentual de cerca de 55% de pessoas mantidas presas e 45% de pessoas que são colocadas em liberdade. Mas principalmente que tem que ser elogiado, que tem que ser exaltado, é que esses 155% de prisões são prisões de qualidade. São prisões que realmente são merecedoras e que precisam acontecer. Erros, evidentemente, podem acontecer, os juízes são pessoas, são humanos como qualquer um e podem cometer um erro, uma interpretação errada de algum fato, mas esse número de erros, se existe, é muito pequeno, tanto que não temos assim notícias tão grandes desse problema. A audiência custosa são uma vitória para a cidadania, porque eles são realmente, elas são, né, as audiências, um instrumento de exercício da cidadania que é de muita importância para o cidadão, para a pessoa que é preso, para a pessoa que é preso injustamente, para a pessoa que é preso pelo motivo, digamos, banal, apesar de ser um crime, mas ser um crime de pequena monta, para essas pessoas é uma importância enorme. Para aquelas pessoas que praticam crimes graves e que mereciam ser presos, ficar presos também é importante, porque eles sabem que podem estar na presença do juiz. E outro fator também que acontece é que melhora o trabalho policial, porque o policial, quando faz a prisão, ele sabendo que a pessoa presa vai ser levada à presença do juiz, ele vai ter mais cuidado no seu trabalho, vai poder fazer o trabalho com uma atenção melhor, porque ele sabe que o fato será reexaminado pelo juiz. TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.